Bom, a gente já mostrou aqui no EE que ontem brilhou novamente a estrela do Endrick. O menino decidiu o jogo da seleção contra a Inglaterra. Mas ele não é o único jogador do Palmeiras entre os convocados do técnico Dorival Júnior, gente. Destaque da defesa do Verdão, o Murilo batalhou muito para chegar na seleção. Nessa semana, antes de partir para Londres, ele recebeu o Esporte Espetacular para um papo exclusivo. O zagueirão mostrou pra gente a rotina dele cheia de compromissos dentro e fora de casa. Desvio pro gol! Gol! Murilo! Ele é o zagueiro artilheiro! Ele é o Murilo! Murilo! Gol! Murilo, do Palmeiras. Ter o nome lembrado em uma convocação da seleção brasileira é a realização de um sonho. No caso, um objetivo que estava literalmente escrito. Ano passado não veio da seleção e nesse ano eu coloquei, graças a Deus já pude realizar. Então essas metas aqui eu vou ir atrás, eu vou em busca dela esse ano para conseguir conquistar mais títulos pelo clube, vou conquistar aqui também e manter sempre o melhor zagueiro do meu país. Para atingir essas metas, o zagueiro do Palmeiras segue uma agenda que é feita no começo da semana e a rotina é bastante agitada. Eu acordo 6 da manhã, já tenho todo ali o processo de meditar, de conversar com Deus, de ter ali a leitura da Bíblia. Depois desse processo, mais ou menos ali, 7 horas, 7h30 é a saída daqui, eu já vou proceder. Quando acaba o treino, eu volto para cá, almoço com minha esposa e 2 horas começa a outra rotina de conversa com o meu coach, que são 2 vezes por semana. O primeiro contato do Murilo com um especialista em psicologia do esporte foi logo depois dessa expulsão na partida contra o Atlético Paranaense, no primeiro ano dele no Palmeiras. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, e você? O que você percebeu de evolução nessa semana que vai ser importante para esse jogo de amanhã? É dar continuidade em todo o processo também de ansiedade, para eu não querer colocar isso em campo, não querer atrapalhar muitas coisas, então é fazer todo esse ritual. Mentalmente ele vem me ajudando muito e depois disso eu faço sempre uma leitura também. A leitura é mais um hábito adquirido recentemente pelo Murilo. No ano passado, o destaque da prateleira dele foi o autor norte-americano David Goggins, um aposentado das Forças Armadas dos Estados Unidos, que já competiu em mais de 60 provas de ultramaratonas. Ele consegue ali passar por cima da dor, por cima de vaidade, por cima de várias coisas. E é um cara surreal, eu tô pegando muita referência dele, da vida, que ele passa tudo ali no livro e eu tô absorvendo muito pra mim. Depois de trabalhar a mente, o Murilo volta a exercitar o corpo. Dessa vez com um fisioterapeuta particular. A estrutura é de uma academia profissional e mostra bem o foco do Murilo. A gente está no andar de baixo da casa dele. Esse é um cantinho que você montou para trabalhar quando você está fora do trabalho, Murilo? Exatamente, é aqui que todos os dias eu venho trabalhar junto com o meu físio. Eu consegui tirar ele lá de Salvador para ter um up no meu trabalho, no meu dia a dia, e graças a Deus eu venho todos os dias aqui fazer esse trabalho com ele. O cachorro Big é quem fecha a agenda de compromissos do Murilo às 6. Porque depois das 7... Depois das 7 não adianta ninguém me chamar no celular que eu não atendo, não mando mensagem, nada, que é só eu e a Bruna. Eu sou esse homem hoje por causa dela, eu era todo largado, eu não fazia nem metade do que eu estou fazendo agora, eu não fazia. Hoje eu sou muito organizado por conta dela. Além da esposa, o Murilo também cita os pais, Raimunda e Juraci, como fontes de inspiração. A minha infância foi bem complicada.
Eu falo isso bem pouco. A gente tinha muito poucas condições de viver, de comer, de moradia no geral, assim, em tudo. Os primeiros passos do Murilo foram em Cedro, um bairro na zona rural de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. Até que a família se mudou para o centro da cidade. Meu pai deu a louca e falou, vamos se mudar. E minha mãe desesperada, vamos se mudar para onde? Sem lugar, sem nada tal. Ele falou, vamos se mudar. E quando a gente mudou para lá, não tinha colchão, não tinha nada. A gente começou a dormir num papelãozinho mesmo, todo mundo lá no papelão. E foi assim. Aos 6 anos, o Murilo começou a treinar futebol em Feira de Santana. Além do deslocamento de cerca de 40 minutos até a cidade vizinha, o zagueiro da seleção ainda caminhava por 7 quilômetros. Quanto que te emociona olhar para trás e lembrar tudo isso? Poder conquistar todos esses meus sonhos que eu sempre tive, que eu sempre quis. De lembrar que todo esse período que eu estava fazendo, esse bate e volta em São Gonçalo dos Campos, e todas as vezes que às vezes eu estava com muita fome depois de treinar, eu não tinha dinheiro para comprar, nenhuma comida. Eu estava com fome e tirei esse dinheiro para comer, mas não tinha para voltar. Foi batalha desde quando eu era criança. Há muito tempo eu sonhando e conquistando e lutando por isso. E graças a Deus hoje está sendo convocado, está num clube como o Palmeiras. É muito grato. Representando a seleção brasileira pela primeira vez, o Murilo está colocando em prática o que tem aprendido nos livros e nos estudos. Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Exatamente. A mentalidade forte de renúncias na minha vida e trabalhar sempre para conquistar todas essas coisas que eu coloquei aqui em cima. Murilo! Agora, o Pedro, uma coisa para ser enaltecido outra vez, esse garoto Hendrick, ele quando ele jogava na base, ele foi queimando etapas, a gente não conhecia. Quando a gente conheceu, eu pelo menos, tá? Só eu. Quando eu conheci, ele já estava prestes a jogar na Copa São Paulo. E o pessoal dizia, pô, ele tem 15 anos. 15. Ele entra e queima etapas. Pô, aí sobe por time, bom, o time de cima é outra coisa. Vamos esperar um pouco e tal. Não dá para botar um moleque com 16 anos, ele entra e confirma. Hoje, na Inglaterra, estreou o garoto Gordon. Jogou ali pelo lado esquerdo. O Gordon, o campeonato que eu mais vejo é o campeonato inglês. É muito difícil eu não ver jogo no final de semana na Inglaterra. Esse menino Gordon, ele estreou ele estreou na seleção e ele é uma sensação no Newcastle. Ele não é um Hendrick, porque ele não tem o nível do Hendrick, nem de longe. Mas claramente o Gordon estava intimidado com o jogo. Claramente, ele não é isso. Ele é muito mais ousado, muito mais valente. O Hendrick estava jogando no campo do Palmeiras, cara. Estava jogando na. E o que ele fez na primeira bola que foi para ele? Impressionante. Você lembra o que ele fez na primeira bola, quando ele acabou de entrar? Foi. Você falou ele depois do gol, ele fazendo. Primeira bola ele dominou de letra tocando, assim, né? Então, por trás, assim. Folgado. Logo da primeira bola que jogador. Isso aí não tem como você não. Isso aí é o diferencial. É o cara que não tem, ele não importa onde ele tá no foco daquilo que ele tá fazendo e acabou, nada tira o cara do foco, ele tava focado. Eu tô em Wembley, dane-se. Eu tô em Barueri, dane-se, eu tô em Taquaritinga, dane-se. Não sente o jogo. Não, isso é muito importante, O Gordon, que é um belo jogador, não é um Hendrick, repito, mas claramente, não sei se vocês costumam vê-lo, ele estava intimidado, ele estava fazendo o óbvio, Jogadores espetaculares estrearam na seleção, e eu acompanhei, e fizeram, sabe, primeiro jogo e tal. Ele entrou rasgando, cara. Ele entrou, nossa, como ele entrou na estreia no Palmeiras, como ele entrou na Copa São Paulo. Ele queimou etapa de novo. Ele é o 4º jogador mais jovem a jogar pelo time do Brasil, em todos os tempos. E já é o 4º mais jovem a fazer gol. O Marca chama atenção para isso. Chamando também, lembrando que ele é o mais jovem a fazer gol em Wembley. E até o Marca brinca, quase nada, né? É um negócio impressionante. O cara não sentiu o Wembley. Tem jogo que a gente, como profissional, você entra naquele estádio, você fica intimidado. Né? Tem estádio que você olha e fala, nossa senhora. Comigo já aconteceu. Onde eu tô, né? Você fala, nossa, você vai num cantinho, faz uma oração, você fala, meu Deus do céu, onde eu estou, né?
Ele entrou no gramado de Wembley como se estivesse na casa dele, naquele campeonato nacional que ele ficava fazendo aqueles treinos lá. Isso é uma coisa, isso aí é uma característica, isso é do cara. Nasceu para brilhar. Igual abriu o programa aqui hoje, nasceu para brilhar o Endrick, né? E só tem 17 anos. Parece ter uma maturidade de gente muito mais velha jogando futebol. E tem, viu, Pedro? E tem. Sobre isso que o Zé lembrou, esse primeiro lance dele, o Nilson na narração ainda brinca, sem frescura, Endrick. E aí, quando saiu o gol, eu falei, tá vendo só? Você, da primeira vez em que o Endrick pega na bola em Wembley, você já chamou atenção pro fato de que o menino já tentou alguma coisa diferente. Ele não foi aquela coisa de, não, a bola vem pra mim, tá queimando no pé, vou tocar para quem tá mais perto. Não, a primeira bola dele em Wembley, ele tenta fazer uma coisa diferente. Depois do gol, ele tentou lá uma meia-lua, lá, gingou. Foi isso que eu falei, porque assim, ele não é alguém para fazer o convencional. Definitivamente o Endrick não é esse tipo de jogador. Ele vai sempre buscar o diferente e tomara que ele tenha, ao longo da carreira dele, técnicos que incentivem isso. Olha, se errar a primeira, a segunda, a terceira, não tem problema nenhuma, vai lá e tenta a quarta que você vai conseguir. Você é diferente. Ele foi tão feliz que ele vai trabalhar com o Ancelotti. Né? Exatamente. Ele costuma fazer isso, ele sempre foi assim, até quando era... Vinícius Júnior que eu diga. Ele incentiva, ele faz o jogador crescer, evoluir, ele batia muito bem na bola e passa isso para os jogadores, ele só tende a evoluir. Até em cima do que o Flávio comentou sobre o Endrick, Piperno, jogador diferenciado, não sentiu o peso de Wembley, jogar com a camisa da seleção brasileira contra a Inglaterra, 17 anos, jogando já pelo Palmeiras, decisivo pelo Palmeiras, campeão brasileiro, vai jogar no Real Madrid no meio do ano, no meio da temporada. O que falar do Endrick? Você estava até me mostrando que os jornais de fora, todos repercutindo aí a vitória do Brasil e o gol dessa joia do futebol brasileiro, Endrick, Piperno. O Marca, principalmente, é o mais eufórico de todos e que já era algo também imaginado a partir do momento em que ele fez o gol. Agora, eu acho que, assim, a gente está diante de um candidato a fenômeno e não é porque fez o gol hoje. Eu falo isso faz muito tempo. E você já deve ter trabalhado comigo em quase que quase que uma centena de transmissões desses últimos tempos e desde que o Endrick apareceu. E você sabe muito bem o que eu penso disso. O senhor está rindo aí. Desde a Copa do Mundo, então, foram incontáveis transmissões. Copa do Mundo de 22 para cá, eu, Piperno, hein? Piperno às vezes não aguenta nem mais olhar para minha cara, mas diga lá, Piperno. E assim, você se acostumou, você está de saco cheio de me ouvir falar naquele momento em que eu ficava rouco todo dia de criticar o técnico do Palmeiras, uma figura que eu admiro e é sempre bom fazer essa atenuante, mas eu eu achava um crime de lesa porco ter o Endrick no banco e o Palmeiras perdendo a Libertadores. Eu não me conformava, eu dava vontade de bater com a cabeça na parede. O Palmeiras tinha o Rony jogando mal, o Arthur jogando mal, entrava o Breno Lopes e o Endrick no banco. Nos 2 jogos contra o Boca Juniors, o Endrick joga 1 minuto lá na Bomboneira. Entrou com mais de 45 nos acréscimos, quase não jogou. E entrou só no segundo tempo no jogo de São Paulo. O Palmeiras era muito mais time que o Boca jogando mal e o Palmeiras com essa joia no banco. Então, quando a gente... E aí eu puxei esse assunto porque é claro que agora também é muito fácil a gente olhar para trás e criticar os trabalhos anteriores da seleção brasileira que foram de fato muito ruins. Primeiro que o Ramon, convocar o Ramon para ser técnico da seleção é dar um bico na seleção. É falar, bom, a seleção não importa, então pode ir qualquer um. Foi um erro grotesco do presidente Edinaldo, grotesco, imperdoável. E o Diniz, eu acho que também, naquele momento, talvez fosse o técnico no momento errado. Mas, quero dizer o seguinte, é fácil agora dizer que o Diniz fez tudo errado, porque o Brasil está curtindo um resultado bacana, diferente, mas eu quero dizer que não é só o Diniz que fez tudo errado. Estou chamando a atenção para o erro que o técnico do Palmeiras cometeu na semifinal da Libertadores. Não foi num torneio qualquer, uma circunstância qualquer. E eu não estou falando isso porque o Endrick fez o gol em Wembley hoje. Quem nos acompanha sabe disso, sabe que eu sempre fui um crítico disso. Então, isso mostra também que no futebol
Aqui no futebol brasileiro, a gente está toda hora testemunhando alguns erros imperdoáveis. Seja dos técnicos anteriores da seleção. Nós criticamos muito o Tite, por exemplo, na Copa do Mundo, pelo fato dele não ter conseguido explorar aquilo que o Vinícius tinha de melhor. Eu acabo de criticar o Abel por conta da história do Endrick, o Fernando Diniz não foi bem. Então, aqui no futebol brasileiro, nos últimos tempos, tem se errado demais. E é isso que a gente tem que começar a cobrar com mais insistência. Isso que o Piperno falou do Abel com o Endrick vai ficar marcado, não tem jeito. Vai ficar marcado o jogo contra o Boca Juniors, aliás, os 2 jogos da Libertadores da América. E um exemplo disso, até no próprio Palmeiras, com o Gabriel Jesus e o Osvaldo. Não foi, enfim, um jogo do mesmo tamanho como o do Boca Juniors, mas a gente lembra até hoje daquele torcedor do Palmeiras ali no banco, coloca o Gabriel, e o Osvaldo não colocava o Gabriel Jesus, só foi inscrito. E até hoje a gente lembra, cara. Então imagina se a gente não vai lembrar dessa situação do Endrick na Bomboneira entrando com 46, 47. Vamos lembrar, pô. O Gabriel só foi inscrito porque o Cleiton Xavier machucou e aí abriu uma vaga para inscrever no Paulista, hein? Tá vendo como a gente lembra? José Manuel de Barros, tá aí o Endrick, o autor do gol da vitória da seleção brasileira há 17 anos. Você estava me mostrando aqui a capa do Marca, destacando aí o Endrick, que em breve vai jogar pelo Real Madrid, Zé. A manchete é: Endrick conquista o Wembley. Que isso? O Wembley é um templo do futebol mundial. Assim, o Dorival não precisa se sentir obrigado a escalá-lo de cara no próximo jogo, na terça-feira. Se ele quiser repetir o time que começou jogando, vem de Vitória. Mas assim, ele foi muito feliz em colocar o Endrick para jogar. E na primeira alteração que ele foi fazer, já colocou o Endrick para jogar. Ele foi muito feliz. Eu ia ficar muito chateado se o Brasil, nesses 2 jogos, e logo no primeiro hoje, não tivesse colocado o garoto em campo para atuar. Ele mostra estrela, mostra categoria, habilidade e mostra intimidade com a camisa da seleção brasileira. Não tem peso, como não tem a camisa do Palmeiras. Vocês falaram da cobrança para o Endrick começar a jogar antes e demorou para jogar com a camisa do Palmeiras. Eu já fui exagerado. Eu lembro que eu falava aqui que ele devia ter ido para o Mundial. Sei lá, tinha 16? Com 16? Estava com 16, né? Não sei se... acho que estava nessa transição de 15 para 16. Eu me lembro que eu podia ser exagerado na época, mas eu falava, cara, leva o moleque pro Mundial. Se você não quiser colocá-lo para jogar, mas leva ele aí. Que esse já teria rodagem do Mundial, né? Não, já tinha. Imagina. Né? Assim, acho que não tem ninguém que não seja fã. Olha, estamos de volta à Rádio Jovem Pan com Canelada, Inglaterra 0, Brasil 1 em um Wembley, gol dele, Endrick. José Manuel de Barros com a palavra. É isso. E eu acho que o Endrick, eu citava aqui a transferência dele para o Real Madrid, vai ter o Vini Júnior como exemplo. O Vini Júnior... Rodrigo também, mas o Vini melhora a cada temporada. E desde que saiu do Flamengo e se tornou jogador do Real Madrid, melhorou muito na tomada de decisão e também na finalização. O Endrick, ele tem aquela explosão, quando coloca na frente é difícil do zagueiro chegar, ele tem velocidade, ele tem um contra um, tem que melhorar a tomada de decisão e até mesmo a finalização, porque tem muita gente até aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes parabenizando o Endrick pelo gol, mas na sequência ele teve outra chance, não conseguiu fazer, enfim. Mas é algo que ele vai melhorar, porque tem 17 anos. E tem essa inspiração no Vini Júnior. Inclusive, eles são agenciados pelo mesmo empresário, pelo mesmo escritório. Diga lá, Zé. Então, no último lance do jogo, num contra-ataque, o Brasil ficou com 3 contra 1. Zagueiro, mais o goleiro. E, acertadamente, a bola foi cair nos pés do Endrick. Ele, o goleiro, e ele bateu em cima do goleiro. Mas faz parte. O Vinícius Júnior também perdeu, o Rodrigo perdeu o gol, o Paquetá também perdeu a oportunidade. Isso faz parte. O importante é que ele botou a bola na rede e garantiu a vitória da seleção brasileira. E as opções que ele dá ao Dorival Júnior, para ser homem de beirada, que eu acho que ainda falta um jogador para jogar ali do lado direito da seleção brasileira, pode ser ele. Pode fazer uma dupla ali com o Rodrigo revezando, né? Os dois, um entrando na área, o outro, os três, com o Vinícius Júnior também. Mas, e assim, a gente espera, eu torço muito para que o Neymar volte a jogar bola. Eu sei que tem muita gente que fala, pô, você vai colocar Neymar para desmanchar esse ataque atual da seleção brasileira? Esquece, deixa ele para lá. Mas se ele voltar a jogar bola
e tiver em grande fase, ele é titular na seleção brasileira. E aí você vai analisar e ver. É ele, Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo. Quanto mais melhor, gente. Quem tiver melhor, que jogue. Mas eu tenho uma expectativa muito boa que na próxima Copa do Mundo o Endrick seja um jogador decisivo para a seleção brasileira. E ele vai ganhar, né, Flávio, convívio com esses caras, né? Vini Júnior, Rodrigo. Eu falei do Vini Júnior, o Rodrigo também tinha uma história no começo dele do Real Madrid que era jogador de segundo tempo, que entrava no segundo tempo, incendiava o jogo, mas quando começava a partida já não era o Rodrigo, né? E ele melhorou isso, tanto que hoje é titular do Real Madrid junto com o Vinícius Júnior, e os dois, a cada ano, a cada temporada, ele só vem melhorando aí no número de gols, assistências, participações para gol. E o Endrick, no meio do ano, a partir do meio do ano, já vai começar a conviver com esses caras, com o Bellingham, quem sabe até com o Mbappé, se confirmar a transferência. Tinha um contexto que acho que é bom pontuar antes do Flávio falar, que é assim, tinha Benzema e tinha Vinícius Júnior. E aí tinha aqueles 4 do meio campo, que o Valverde jogava pro Kroos e o Modric e o Casemiro. Casemiro, Modric, Kroos, e aí o Valverde jogava em muitas partidas para dar, né, sustentação ali na marcação. Por isso talvez fosse mais difícil ainda para o Rodrigo. Muitas vezes ele entrava só no segundo tempo, porque o Real Madrid começava o jogo com esse quarteto ali no meio. Chegou até na Copa do Catar todo mundo dizendo isso. Não, o Rodrigo é jogador para segundo tempo, não pode ser titular da seleção. Mas enfim, ele mudou isso, já mudou. Ô Flávio, e o Endrick vai conviver com esses caras todos, né? O Zé falou, Toni Kroos, Modric, Rodrigo, Vini Júnior, Bellingham. Quem sabe daqui a algum tempo, né? Mbappé tem sido aí especulado. Muita gente falando dessa transferência para o Real Madrid. Vai estar no meio dessas feras todas, hein, Flávio? Ele sempre estará no maior time do mundo, né? Que é o Real Madrid. E, portanto, ele vai estar aprendendo, vai crescer, vai... Às vezes a gente esquece, né, pela precocidade dele, que ele tem apenas 17 anos. Ele vai evoluir muito, ele vai crescer demais, ele ainda vai ser um jogador de muita evolução no futebol. E isso é importante, isso é legal. Essa frieza dele não chegará como titular no Real Madrid, evidentemente, mas talvez ganhe rapidamente essa condição de titular. Do jeito que ele é, do jeito que ele faz, o Ancelotti não vai ter teimosia nenhuma, não. Se ele entregar, ele vai para o jogo, ele vai jogar. E ele tem algumas virtudes, né? Realmente, uma explosão fora do normal, uma tranquilidade fora do normal. Tem que melhorar uma coisa ou outra? Lógico que tem. Se ele não tivesse que melhorar com 17 anos, pelo amor de Deus, né? Mas essa convivência, essa ida, esse outro nível do jogo que ele vai começar a encarar, jogar Champions League e tal, aí o cara tende... E só pra gente não esquecer, né? Não deixar passar batido. Outro que tem o mesmo perfil é o Beraldo, hein? Pô, mas que moleque, ele estreou no São Paulo, deu o menor tchum. Estreou numa gelada no Paris Saint-Germain, um jogador machucou, ele entrou. Marquinhos? Não foi o Marquinhos, não, foi um outro zagueiro que machucou na estreia dele. Ele entrou e... Skriniar. Isso mesmo. Aí... H. Sperber acusou aqui no ponto. Aí ele vai pra estreia da Champions League. Tá emocionado, cantando hino, você vê que ele tá chorando, jogou pra caramba. Estrear na seleção brasileira, em Wembley, contra a Inglaterra. Jogou com tranquilidade. No final até brincou lá de lateral esquerdo e tal, quando o Wender saiu. Ou seja, é outro cara que você olha e fala, opa, esse aí também é outro diferenciado. Não estou querendo comparar uma coisa com outra, mas é outro diferenciado. Esses moleques que têm uma cabeça diferente, uma cabeça, sabe, mais fria para jogar futebol, esses caras eles tendem a ter uma vida longa e de alto nível no futebol.